Com licença, doutor, tem um minutinho? Eu, Edésio Pires e Arlete Lima, hoje vamos conversar com o doutor Atílio Della Bella, um renomado cirurgião plástico aqui de São Paulo. No seu caso, Arlete, vamos falar sobre qual é o tema? No segundo bloco, falaremos sobre os procedimentos cirúrgicos pós-cirurgia bariátrica. E nós vamos começar falando sobre ginecomastia, um tema muito importante que nem todo mundo tem conhecimento. Vamos lá. Tudo bom, doutor? Tudo bem, e você? Prazer revê-lo, né? Prazer é todo meu. Tá com saudade já, né? Faz tempo já. Faz um tempo já, né, doutor? Estava vendo, tem 3 anos já que nós conversamos Tudo pela isso? última vez. Nossa, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido, né? E gostaria que as pessoas conhecessem, né, apesar de já ser muito conhecido, que conhecessem um pouco aí da sua carreira, onde se formou, onde o senhor trabalha, né? Então, eu já sou formado esse ano, faço 30 anos de medicina. Nem parece que tem 30 anos, né, doutor? E é as plásticas. Deve ser. E aí, assim, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, mas sou aqui de São Paulo, e fiz a minha especialização aqui em cirurgia geral primeiro. A gente faz 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. E aí a gente faz também para tirar o título de especialista, né? A gente faz uma prova, tem uma análise de currículo, tudo, e aí você consegue ter o título de especialista em cirurgia plástica. E aí a minha formação eu fiz no hospital aqui de São Paulo, chama Hospital Presidente, cirurgia geral, e cirurgia plástica eu fiz no Hospital Jaraguá. E aí trabalho no consultório, que fica na região da Anália Franco, em Tatuapé. Sim, sim. Trabalho no Hospital São Luís, trabalho no Hospital Rubem Berta, trabalho também com parte de pacientes queimados, trabalho com parte de reconstrução, além da parte de estética. E faço bastante coisa. Doutor, a gente sabe que o senhor não para, né? Às vezes tem gente que acha que médico trabalha pouco e vive de status, né? Mas a gente que acompanha sabe que o médico, na verdade, não para. Ele está o tempo todo ocupado, o tempo todo correndo para cá e para lá. Poxa, o médico não chegou ainda. É que, normalmente, ele está ocupado fazendo alguma cirurgia, fazendo algum tipo de procedimento, né? O problema é que, às vezes, a paciente está no consultório aguardando e acha que a gente consegue chegar no horário previsto, marcado. Só que a gente tem muitas urgências, intercorrências e às vezes acaba atrasando, não depende da gente. Sim, sim. Doutor, a gente vai começar um bate-papo, como eu tinha colocado anteriormente, vamos falar sobre ginecomastia. Mas eu tenho uma colega de trabalho e ela, sabendo que ia te encontrar, ela insistentemente perguntou, ela falou, poxa, pergunta sobre anestesia, né? Ela pretende fazer uma cirurgia e reparadora, e ela estava perguntando sobre anestesia. Então, só para a gente colocar aqui alguns casos, quando que é preciso uma anestesia geral, quando que é anestesia local, como funciona em relação a isso? Então, na realidade, isso depende muito do procedimento que vai ser feito. Então, existem cirurgias que você pode fazer com anestesia peridural, existe também a raquianestesia, e existe anestesia geral. E em alguns casos também você pode fazer até com anestesia só local e sedação. Então isso é uma coisa que depende do procedimento. Por exemplo, uma cirurgia de abdominoplastia, que a gente faz bastante, é aquela cirurgia que a gente faz a plástica do abdômen, você pode fazer ou com anestesia peridural ou com RAC. Quando você faz cirurgias associadas, por exemplo, a paciente vai fazer cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, lipoaspiração,
muitos procedimentos, então aí está indicado fazer anestesia geral. Quando são procedimentos menores, por exemplo, uma orelha de abano, blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras, a gente pode fazer só com anestesia local mais sedação. Então, a anestesia depende da cirurgia. Interessante. Então, eu espero que tenha já, a princípio, já respondido a pergunta que a nossa colega pediu para fazer. Falei que a gente ia falar de ginecomastia, mas você falou da orelha de abano, você me lembrou que você fazia, ou faz, eu não sei, que era um serviço, um trabalho voluntário com algumas crianças. A gente fez bastante cirurgia desse tipo, porque, principalmente na idade escolar, né, a gente tem muito bullying dessas crianças que têm orelha de abano. E aí a gente tinha montado um programazinho para poder operar esses pacientes, e a gente operou bastante criança. Eu lembro na época que você comentou comigo, né, doutora Atílio, em relação a isso, e muitas crianças foram favorecidas, né? Mas vamos entrar no assunto, então, ginecomastia. Primeiro que não é uma palavra que todo mundo conhece, né, a ginecomastia. Dá para o senhor já explicar, para as pessoas já terem uma ideia do que é? Então, na verdade é uma coisa assim, a ginecomastia existe basicamente dois tipos. Você tem o paciente que desenvolve a glândula mamária. Então, existem casos que você tem só gordura. Então, quando esse paciente tem só gordura no local da mama, a gente faz um procedimento que pode ser só uma lipoaspiração. Aí você consegue corrigir essa ginecomastia, esse excesso de mama que o paciente tem. Quando o paciente tem, além da gordura, ele tem glândula mamária. Então, o que acontece? O tecido glandular ele é diferente do tecido gorduroso. Então, quando você vai corrigir esse paciente que tem a glândula, você tem que abrir, fazer uma incisão na areola, né, que a gente chama, para poder retirar essa glândula, porque esse tecido glandular ele não sai na lipoaspiração. Entendo. E então, assim, isso vai depender do exame físico, né, que a gente faz no paciente, e também de exames complementares, tipo um ultrassom, que a gente pede para o paciente fazer, para poder saber se ele tem essa glândula ou se não tem. Também é uma coisa que dá muito bullying, né? Então, na fase da adolescência, a pessoa que tem ginecomastia começa a ter traumas para, por exemplo, frequentar uma piscina, ir à praia, tirar a camiseta. Sim. Inclusive, doutor, eu particularmente presenciei algumas coisas assim, aquele negócio de, antigamente, né, joga bola time de camisa contra sem camisa, né? E tinha pessoa lá que não queria tirar. Ou seja, assim, para ser bem popular, é o homem, na verdade, que tem um peitinho, né? Tem o homem que tem um peitinho, então fica parecendo um seio feminino muitas vezes. E na maioria das vezes são os gordinhos, né? Ou também magros tem também, doutor? Então, é mais comum nos gordinhos, mas alguns pacientes que não são gordos, que são magros, também apresentam a glândula. E aí é o que você falou, né? A pessoa fica com esse trauma e aí... Complexo, né? Enquanto não faz a cirurgia, não consegue resolver o problema, não tira a camiseta, não frequenta a piscina, não frequenta a praia. É grande a incidência de pacientes que procuram por causa de ginecomastia? A incidência é bastante. A gente tem desde pacientes na adolescência como pacientes adultos também. Às vezes tem paciente, eu opero bastante, assim, é mais comum na adolescência, né, porque começa a incomodar mais. Mas tem pacientes já de 30, 40 anos que fazem a cirurgia. Entendo. A recuperação, ela é rápida no caso dessa cirurgia? Então, ela é relativamente rápida. Quando você faz só a lipoaspiração, ela é mais rápida porque você não precisa fazer a incisão, né, o corte na areola para poder tirar a glândula. Então, geralmente, com 15, 20 dias, esse paciente já está fazendo quase tudo. Ele tem que usar, no pós-operatório, um colete para poder comprimir a região, né? Também dá uma certa segurança. Esse colete ele usa por volta de 2 meses, só tira para tomar banho.
E depois de 2 meses já pode fazer voltar às atividades normalmente. praticamente tudo. E até foi você mesmo, doutor Atílio, que comentou comigo em relação a que existem algumas propensões ao câncer de mama, nesse caso também. Então, é uma coisa que não é muito falado, né, porque o câncer de mama é muito comum no sexo feminino, mas existem alguns casos de câncer de mama em homens também. Então é importante o paciente que, de repente, começa a sentir algum carocinho, alguma coisa na região da mama, né, ser investigado. Pode ser, às vezes, só essa ginecomastia, que é um aumento só da glândula, mas também pode ser um tumor, pode ser um câncer. E lógico que se for diagnosticado precocemente, você consegue fazer um tratamento e até curar esse paciente. Claro. E no caso, doutor, da cirurgia, né, quando é diagnosticado um câncer de mama, a cirurgia ela só pode ser feita após o tratamento ou após o tratamento do câncer? Então, aí assim, é feito todo a gente chama de estadiamento, né? Você tem que saber em que nível que está esse tumor. Às vezes tem casos que você tem que primeiro fazer quimioterapia, radioterapia, depois a cirurgia. Tem casos que você, quando ele está no início, você faz primeiro a cirurgia, depois os tratamentos de químio e rádio. Então, isso depende do grau de invasão do tumor, tanto da mulher como do homem. Entendo. E nós estamos aqui falando da parte do peito, dos seios, né? Só saindo um pouquinho, mas que eu quero buscar um comparativo, os implantes de silicone ainda são um grande número? Então, aqui no Brasil, a gente tem um número bem grande de pacientes que colocam prótese de mama. Cada vez está aumentando mais isso. E também uma coisa bacana que agora assim, uma tecnologia de prótese de ponta que apareceu, muita gente ainda não conhece, que é a prótese com chip. Interessante, eu mesmo não ouvi falar, doutor. Pois é, conta então, pra gente. É uma tecnologia bem moderna. Vai fazer 1 ano que está aqui no Brasil. E essa prótese ela vem com um chip dentro da prótese. Para que esse chip? Para que serve? Não tem nada a ver com localização, com GPS, nada disso. Para saber onde está a pessoa que fez. Né? Não. Isso daí, assim, na realidade, é uma segurança, porque toda paciente que coloca uma prótese, essa prótese ela tem um tamanho, ela tem um número de série, ela tem um monte de classificações que antes dessa prótese com chip, a gente dava para o paciente um cartãozinho com esses dados, né? Por quê? Porque é importante, se a paciente tiver algum problema, se ela tiver que trocar essa prótese, se ela mudar de país e tiver que fazer alguma cirurgia lá, e o médico vai querer saber qual é a marca da prótese, que tamanho que é a prótese e tal. E, geralmente, esse papelzinho as pessoas acabam perdendo. Sim. E aí, o que eles inventaram? Eles inventaram esse chip que guarda todas essas informações no chip. Entendo. A tecnologia sempre ajudando. Né? Então, você consegue fazer... tem um aparelho que você coloca próximo, né, da mama, e ele faz a leitura desse chip. E aí você consegue ter todas as informações da prótese, o tamanho, esse número de série, o modelo da prótese, quando que foi colocado, o médico que colocou, vários dados importantes que a paciente não tem como perder porque está nela. Porque está inserido, né? Doutor, a gente está falando da paciente, mas no caso de prótese, existe também procura o paciente, homens, para colocar a prótese? Prótese de mama, não. Isso, o que existe é prótese de peitoral. É uma prótese que é colocada para você aumentar essa região do músculo peitoral. Entendeu? É uma prótese diferente da prótese de mama. Entendo. Mas, assim, não tem uma procura muito grande, não. O volume ainda é menor, né? É, bem menor. É porque onde eu ia chegar aqui, justamente, de repente, esses pacientes que colocam essa prótese peitoral, na hora de reverter, se também vai ter que fazer uma cirurgia parecida com a cirurgia que é feita na ginecomastia, ou não tem nenhuma relação uma coisa com a outra? Não, é bem diferente. Uma coisa bem diferente da outra.
Uma coisa bem diferente, né, doutor? A cirurgia de ginecomastia não tem nada a ver com a inclusão de prótese, é bem diferente. Entendi. Então, ou seja, no caso nesse segundo caso, ele é só retirado, mas não tem nenhuma relação, né? Só retirado. Como o senhor falou. Isso. Bom, estamos aqui conversando com o Dr. Atílio Della Bella, médico, como eu falei no começo, renomado aqui de São Paulo, trabalha aqui no Tatuapé. Eu vou pedir uma gentileza, doutor, eu sei que muita gente vai querer procurá-lo. Se o senhor puder passar o seu telefone, o seu e-mail. Claro. Então, o telefone da clínica é 2659-5577. Também tem o 2671-0014. E tem a página também do Facebook, né? Que é Clínica Della Bella. Só lembrando que esses telefones são aqui de São Paulo, né? Mas o senhor é... DDD 11. DDD 11, né? Os telefones aqui de São Paulo. E também, caso alguém precise, pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o redesocial@divmas.com, e a gente reencaminha. O senhor se compromete também a... Claro, estamos aí para esclarecer as dúvidas, o que as pessoas precisarem aí, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Tá ok. Então, já a gente volta, vamos para um breve intervalo comercial, já a gente volta com o Dr. Atílio. Obrigado. Voltando aqui com o Dr. Atílio Della Bella. Doutor Della Bella, obrigado pela sua presença novamente. E, doutor, a gente vai falar um pouco aqui sobre os casos que são mais procurados na sua clínica, né? Qual tipo de cirurgia plástica que é mais procurado no dia a dia? Então, como eu já falei, o que mais aparece no consultório são as cirurgias de prótese de mama e lipoaspiração. Essas são as principais. Depois a gente tem abdominoplastia, redução de mama, outras cirurgias como rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, otoplastia, que é a plástica das orelhas. Tem também prótese de glúteo, que a gente faz. Aí tem um monte de cirurgia, lifting facial. Claro. Tem bastante coisa. Doutor, a gente está começando, né? Como eu falei anteriormente, eu com a Arlete, a gente está como se fosse um programa de educação continuada, visando qualidade de vida e saúde, tá? Então, tanto é que a Arlete, ela é especialista hoje em emagrecimento, né? Em técnicas para ajudar as pessoas a emagrecer de dentro para fora, sem entrar, por exemplo, de cara numa cirurgia bariátrica, que o senhor vai falar daqui a pouco. Mas o que a gente vê, o que a gente percebe muitas vezes, é assim, a gente não tem um bom padrão de qualidade no país. Os melhores especialistas, eles são reconhecidos, porém existe muita procura por médicos e clínicas que nem sempre têm credibilidade ou que fazem os procedimentos como tem que ser feito, fazem o procedimento corretamente. O senhor tem essa visão também, doutor? Então, o Brasil ele é o segundo país onde mais se faz cirurgia plástica. Então, a gente tem aqui, no Brasil, uma qualidade muito boa do cirurgião plástico, só que é aquela coisa, como em tudo, você tem profissionais de bom nível e profissionais que não têm nível, né? Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ela tenta assim fiscalizar o profissional. Então, é importante todo paciente que vai fazer uma cirurgia plástica saber, ou melhor, ter certeza se esse médico ele é cirurgião plástico ou não. Porque, para a gente ser cirurgião plástico, a gente tem que fazer 5 anos de residência. E, além disso, você prestar uma prova, análise de currículo, assim, um monte de coisa para você poder ter o título de especialista, né? E, assim, é importante porque a gente vê aí assim, outros médicos
que fazem quase todo tipo de cirurgia e, às vezes, o médico não tem essa formação. Então, o que acontece? Você acaba tendo complicações. Muitas vezes, esse médico ele acaba operando em algumas clínicas, porque os hospitais que já têm um certo padrão não vai aceitar esse médico operar num lugar desse, entendeu? Então, o que acontece? É aquela coisa, às vezes a pessoa tenta economizar aí, um pouco, só que ela esquece que é a vida dela que está em jogo. Então, às vezes, não é por causa de R$1.000, R$1.500 a mais ou a menos que você vai jogar sua vida em risco. Claro. E vai muito além, inclusive, daquele barato sai caro, né, doutor? Porque aí a gente está mexendo com a vida e com a saúde da pessoa, né? Então, não adianta querer economizar nesse tipo de coisa, porque a sua vida é dada uma só. Então, a gente vê casos onde as pessoas depois vão recorrer ao profissional, aí sim, vão pesquisar e vão ver quem é o profissional que pode corrigir um possível erro que tenha acontecido anteriormente. Você pegou algum caso já, doutor Della Bella? Tem vários casos que tem que fazer correção? Tem muitos casos, e assim, de todas as cirurgias que a gente vê por aí, aparecem muitos pacientes, às vezes tem pacientes até que é difícil de a gente conseguir melhorar o resultado. De tão ruim que foi feito o procedimento anteriormente. Tem paciente, né? Que é bem difícil. Então, assim, é importante a gente frisar isso, né? Para a pessoa que tiver interesse, que for querer fazer qualquer tipo de cirurgia plástica, procurar sempre um profissional que seja, no mínimo, capacitado, porque mesmo esse capacitado, ele tem risco, né? A cirurgia, qualquer cirurgia, sempre tem risco. Então, se você pega um profissional que não tem o mínimo de capacidade para fazer, você imagina que esse risco aumenta muito, né? Eu posso dizer que, como conheço o doutor Della Bella, o doutor Atílio, ele é uma pessoa muito capacitada, e quem precisar entrar em contato, aqueles telefones que ele passou anteriormente, ou através do nosso e-mail, redesocial@divmas.com, pode mandar, que a gente vai passar com segurança, a gente vai passar com muito prazer, inclusive, porque tem que ser valorizado o bom profissional, na verdade. A gente não pode, como foi colocado inclusive aqui com o pessoal que está com a gente no estúdio, é a vida da pessoa. A gente não pode brincar com isso, né? Porque senão é muito perigoso. Quero agradecer a presença do Dr. Atílio Della Bella. Um prazer. Espero ter mais oportunidade de conversar contigo, doutor. Com certeza. Né? Obrigado. Espero que a partir daqui a gente se encontre outras vezes, a gente possa... E assim, só o fato de você ter vindo aqui e contribuído também já ajuda nessa nossa nova visão, no que a gente está pensando em fazer, em reconstruir a sua saúde. Por quê? Porque a gente precisa levar informações para o público, a gente precisa mudar um pouco o quadro, o panorama geral do que está acontecendo. Então, quero te agradecer, se quiser deixar alguma mensagem, doutora Atílio. Não, eu acho que assim, eu agradeço o convite mais uma vez, e o importante é o que você está fazendo, né? A gente poder divulgar essas coisas, né? Para as pessoas poderem saber por onde começar e o que fazer, para não ter problema aí, não correr complicações. E o telefone da clínica é 26710014 ou 2659-5577. Quem quiser maiores informações pode ligar lá e a gente conversa. É isso aí, eu indico, deixo um grande abraço a todos, lembrando que agora o doutor Atílio ele vai conversar um pouco também com a Arlete Lima, deixando o meu grande abraço. E você que quiser também dar alguma sugestão, trazer alguma informação para a gente, lembre-se, você faz parte disso, todos nós temos um grau de responsabilidade, tá? Um grande abraço da minha parte, fiquem com Deus, até. Voltamos aqui com o programa Reconstruindo Sua Saúde e continuando aqui com o Dr. Della Bella.
Nós iremos falar um pouquinho agora sobre os procedimentos pós-cirúrgico, né? Pós-cirúrgico, a cirurgia bariátrica, referente, né, à cirurgia bariátrica. E eu gostaria de saber do Dr. Atílio quais as implicações que envolve a cirurgia. Então, é assim, todo paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele tem uma perda importante de peso. E o que acontece? Essa perda é uma perda muito rápida. Então, o que acontece com o corpo da gente? Quando você faz uma dieta que você perde peso, você emagrece aos poucos. Quer dizer, você demora algum tempo para conseguir perder peso. Então, o nosso corpo ele se adapta tanto ao aumento de peso como à diminuição de peso. Quando você faz a cirurgia, você tem uma perda muito rápida. Então, o organismo da gente ele não tem tempo de se adaptar a essa perda. Então, o paciente, a quantidade de gordura que a gente tem no corpo, ela reduz drasticamente. Então, esse paciente ele fica muito flácido, o corpo dele totalmente flácido, o rosto, as mamas, o abdômen, os braços, as pernas, o corpo todo. Então, esse paciente, depois da cirurgia bariátrica, porque ele precisa também esperar estabilizar o peso. Então, ele demora, em média, aí 1 ano e meio, 2 anos depois da cirurgia, ele procura o cirurgião plástico para poder corrigir essas flacidezes que tem no corpo. E é difícil, porque você teria que fazer cirurgia praticamente no corpo inteiro da pessoa. Então, assim, a gente não tem como fazer isso de uma só vez, né? Porque o risco é grande, esses pacientes eles acabam desenvolvendo anemia, eles têm uma coisa que a gente chama de hipoproteinemia, eles perdem muita proteína, então tudo isso dificulta o resultado da cirurgia e a cirurgia em si. É diferente de você pegar um paciente, por exemplo, que emagreceu 30, 40 quilos, mas ele fez uma dieta, ele fez um acompanhamento, né, um tratamento desde a parte de muscular, né, que você tem que fazer e tudo. Então ele perdeu bastante peso também. Só que o que acontece? Você não tem essa perda drástica de gordura. Então, apesar dele estar flácido, ele não vai estar igual ao paciente pós-bariátrico, porque a flacidez é diferente. A gordura que ele perdeu, ele foi perdendo aos poucos e o organismo dele foi se adaptando a isso, diferente da pós-bariátrica. Então, assim, tem casos que, como eu falei, às vezes você tem que operar, o paciente opera braço, opera coxa, opera mama, opera abdômen, opera rosto, opera praticamente tudo, e mesmo assim você não consegue ter um resultado muito bom. Interessante até o senhor falar a respeito da anemia, né? Nós falamos um pouco no programa anterior, a respeito, inclusive, eu conheço casos, né, de pessoas que tiveram que tomar vitaminas, né, de reposição, alguma coisa nesse sentido. Gostaria que o senhor falasse também um pouquinho se essas vitaminas tem que tomar por tempo indeterminado ou para o resto da vida. Como é que funciona? Então, tem alguns tipos de cirurgia bariátrica que esse paciente ele tem que tomar vitamina para o resto da vida, porque o organismo dele não metaboliza mais esse tipo de vitaminas, né? Então ele tem uma anemia, ele sempre tem uma anemiazinha discreta, né? Mas sempre tem. Então ele tem que tomar para o resto da vida. Ele não pode parar de tomar. Se ele tomar, essa anemia vai piorar e outras coisas podem aparecer também. Então, assim, não é só a alimentação, entendeu? Então, assim, a cirurgia bariátrica é uma coisa muito delicada, é uma coisa que, lógico, existem riscos, como toda cirurgia. No Brasil, estão fazendo muito essa cirurgia, bastante, mas é aquela coisa, eu acho que se a pessoa tiver uma consciência, se ela tiver profissionais que podem fazer com que ela mude o hábito alimentar dela, com que ela faça atividade física,
com que ela consiga ir perdendo peso, mesmo que ele demore 1 ano, 2 anos para conseguir perder o peso que ele precisa, mas ele vai emagrecer com saúde. E não vai precisar tomar remédio para o resto da vida, não vai ter essa anemia crônica, não vai ter que fazer cirurgia plástica pelo corpo inteiro. Então, isso é importante de a gente assim, tá esclarecendo, né, tá falando, porque as pessoas falam, não, cirurgia bariátrica, penso que é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, entendeu? É uma coisa bem complexa. E, lógico, existem profissionais aí muito capacitados, que fazem muitas cirurgias, eu mesmo tenho amigos que fazem muito. O número dessas cirurgias aumentou muito porque a população se alimenta mal, a população não faz atividade física, a população fuma, a população faz tudo errado. Então, assim, não é a cirurgia que vai corrigir isso, entendeu? É isso. É interessante, até falando, continuando falando a respeito disso, né? Inclusive, tem os casos que eu tive conhecimento, né? Teve até queda de cabelo, as unhas ficaram fracas, né? Por conta disso que precisaram tomar essas vitaminas. Então, é o que eu te falei. É muito traumatizante para o organismo. Então, você pode ter queda de cabelo, queda de unha, tudo. E, assim, além desses pacientes, alguns eles começam a desenvolver não, acabam partindo para drogas, partindo para alcoolismo, partindo para outras coisas, né, que também é difícil de tratar depois. É muito comum o paciente, porque como ele praticamente ele não consegue mais comer, porque o estômago dele fica reduzido, né, muito reduzido, então ele começa a ingerir outras coisas, e uma delas é o álcool. E aí o paciente acaba virando alcoólatra, e muitas vezes usando outros tipos de droga, e é complicado. E o senhor falando sobre esse aumento, né, da procura pela cirurgia, do aumento que tem ocorrido, é até importante falar porque existem casos, né, de pessoas que não têm o IMC, né, adequado, indicado para a cirurgia e chegam até a engordar, né, ganham peso para que estejam dentro dos critérios para a cirurgia. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Quais as pessoas qual o perfil, né, qual a pessoa que tem indicação para a cirurgia? Então, isso aí é até um absurdo, né, de a gente falar, mas eu já escutei vários pacientes, várias pessoas que passaram no médico para fazer avaliação, né, e o paciente não tinha indicação de fazer a bariátrica, e aí o médico falou para ele, você engorda mais 5, 10, 15 quilos que a gente faz a cirurgia em você. Então, assim, eu acho isso o fim do mundo. Um médico, né, falar isso para uma pessoa, a pessoa já está com problema de peso, com excesso de peso. E assim, o excesso de peso, você tem um monte de complicações também. O paciente desenvolve pressão alta, desenvolve diabetes, desenvolve problema de articulações, problema de dor, um monte de coisa pelo excesso de peso, problema de coluna, hérnia muita coisa. E aí o profissional médico chegar para a pessoa e falar, não, você tem que engordar para poder fazer a cirurgia bariátrica. Eu acho isso o fim do mundo. Mas, enfim, é o que a gente vê aí por aí que acontece. E quais os cuidados, né, fundamentais no pós-operatório e de que forma que interfere, né, implica no organismo a cirurgia? Então, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele é o que eu expliquei, né? O estômago dele fica reduzido a praticamente 50 ml. Então, de 50 a 30 ml. Então, esse paciente ele não consegue comer nada. No começo, o que acontece? Ele começa a ter muita náusea, porque ele continua tendo o pensamento de que ele tinha antes da cirurgia, né? Que é o que a gente fala, ele continua tendo assim, o pensamento de comer tudo que ele comia, daquela coisa que ele está acostumado a fazer, só que agora ele não consegue mais. E assim, é impossível dele fazer. E se ele faz, ele passa mal. Por quê? Porque ele vai vomitar tudo. Nada que ele come, ele consegue digerir, porque não cabe no estômago dele. Então, no começo, esses pacientes eles sofrem bastante, até se adaptar.
A dieta é bem complicada, não é uma coisa assim fácil de fazer. Então, é uma coisa que é o que eu estava falando, uma coisa que é bem complexa, né? Não é muito simples, não. O senhor considera importante, né, considerando todas essas questões que o senhor vem trazendo, que esse paciente seja submetido a um acompanhamento psicológico, terapêutico, associado ao pós-operatório da cirurgia? Então, na realidade, todos esses pacientes eles são praticamente obrigados a ter um acompanhamento psicológico, porque é aquela coisa, você mudou o estômago do paciente, mas a cabeça dele não mudou. Então, ele continua tendo aquele pensamento de que ele pode comer tudo o que ele quiser, que ele pode ingerir o que ele quiser, a hora que ele quiser e do jeito que ele comia antes. Só que o estômago dele não é mais assim. Então, esses pacientes, é importante que eles tenham esse acompanhamento psicológico, tudo, e mesmo assim é difícil de conseguir mudar. Até aproveitando, né, para falar a respeito disso, eu sou especialista em resultados de emagrecimento, e o meu trabalho é voltado, né, com base na neurociência, na neuroplasticidade, e também sou especializada também na resiliência, e nós trabalhamos muito essa questão, né, por meio do processo de coaching, de emagrecimento, chamamos até de consciente por conta disso, e trabalhamos essa questão do comportamento, né, a partir mesmo do comportamento. Então, trabalhamos muito a partir do pensamento, né, a neurociência chama de neuroplasticidade, né, as 4 engrenagens cerebrais, né, a partir do pensamento, para que haja essa mudança na emoção da pessoa, e, a partir disso, então, gerar um novo comportamento e, consequentemente, novos hábitos. Porque entendemos isso, que seja qual for o procedimento, né, seja cirúrgico ou estético, né, ou atividade física, se não houver a mudança do hábito, a pessoa, consequentemente, ela vai sofrer indeterminadamente, né, com o sobrepeso, até conhecido como o efeito sanfona, não é? E a pessoa sofre porque a questão é de dentro para fora, né? Então, se não for mudado essa consciência, realmente não tem os resultados definitivos e esperados, né? Então, é o que eu falei para você. Se não mudar a cabeça, não adianta mudar o estômago, né? Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, se você não tiver, a pessoa não tiver a consciência, não conseguir mudar esse pensamento de que ela tinha antes da cirurgia, é difícil de conseguir. Inclusive, as pessoas procuram muito pela cirurgia, imaginando que não irão voltar a engordar, né? Que vai ser definitivo. E muitos se frustram, inclusive, com os resultados, voltam a engordar. Muitos abandonam, né, a questão do acompanhamento psicológico, que é necessário, inclusive exigido, né, após a cirurgia, porque acredita que consegue dar conta sozinho, né? E daí a frustração, né, de, muitas vezes, até voltar a engordar, né? Tem muitos casos que os pacientes acabam, dependendo da cirurgia que é realizada, eles acabam engordando, às vezes, não tudo que ele perdeu, mas uma grande parte do peso que ele perdeu, ele acaba engordando. Então, assim, ele fez a cirurgia, né, correu o risco, sofreu com a cirurgia, teve um pós-operatório que não é brincadeira, e, no fim, jogou tudo por água abaixo. Então, isso acontece com frequência. E é aquela coisa, então, se você não mexer na cabeça, no cérebro da pessoa, né, não conseguir mudar isso, não é a cirurgia do estômago que vai fazer ela manter o peso, né, não conseguir engordar. Inclusive, uma das implicações também pós-operatório, né, tem a questão também do excesso de pele, né? Que o senhor até falou a respeito da pessoa que perde muito peso, né? Muito rápido, e por conta disso, né? Por conta da perda da elasticidade da pele, não é isso? Acaba sobrando aquele excesso de pele. E muitas pessoas procuram, né, a cirurgia reparadora, e imaginando que vai voltar a ter o corpo como tinha antes, né? Eu gostaria que você falasse a respeito da questão da cicatriz, se existe, se é possível que faça essa cirurgia reparatória sem
que haja, sem que exista, por exemplo, as cicatrizes, né? Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito sobre isso. Então, como eles perdem muita gordura, né? O que acontece? A gordura é o que dá a sustentação da pele. Então, quando você tem uma perda de gordura muito acentuada, que é o que acontece nesses pacientes, a pele fica muito flácida. Então, às vezes, a gente vê casos de pacientes que emagrecem 40, 50, 60 quilos. Aí, o que acontece? O abdômen da pessoa chega praticamente na coxa. Então, é uma coisa que assim, não tem como você melhorar isso sem fazer a cirurgia. A cirurgia deixa cicatrizes, são cicatrizes grandes, porque você tem que tirar uma quantidade de pele grande. Então, assim, é uma cirurgia também que você tem um risco mais, um pouco mais aumentado, né, do que outros pacientes, porque, como eu te falei, né, esse paciente ele tem uma anemia já crônica, então já é uma complicação para a cirurgia. O pós-operatório também é mais difícil, porque esse paciente ele tem o que a gente chama de hipoproteinemia. Então, para a cicatrização, né, o paciente ele tem que se alimentar bem para ter uma boa cicatrização, ele tem que ter vitaminas no corpo, tem que ter um monte de coisa para você poder ter uma cicatrização boa. Se esse paciente não tem essas proteínas, essas vitaminas, a própria anemia, então o resultado da cicatriz ela é mais lento, é mais demorado, é bem mais complicado do que um paciente normal. Então, e é o que eu te falei, geralmente esses pacientes eles têm que fazer várias cirurgias, porque a flacidez não é num só local. Então, você tem flacidez no corpo inteiro. Lógico, tem locais onde ele perde mais peso, que você tem a flacidez maior. Mas a flacidez é geral, é tudo. Eu agradeço, né, a sua contribuição, as informações que trouxe aqui, essa riqueza, né, de informações que nos trouxe aqui. E vou chamar agora os comerciais e nós voltamos daqui a pouquinho. Tá, obrigado. Bom, então o programa Reconstruindo Sua Saúde está chegando ao fim. Eu e a Arlete queremos agradecer muito, né, a presença do Dr. Atílio Della Bella. Pedir a gentileza, que eu sei que muita gente vai te procurar, deixar novamente o telefone da sua clínica aqui em São Paulo. Então, obrigado pelo convite. Agradeço a todos aí pelo programa. E o telefone da clínica é 2659-5577 ou 2671-0014. Doutor está nas redes sociais também, né, doutor? Doutor, o Instagram é Dr. Atílio Della Bella e também tem a página no Facebook da clínica, que é Clínica Della Bella. Bom, foi um prazer enorme. Nós enriquecemos com informações, né, Arlete? Exatamente. Sobre ginecomastia e também o pós-cirúrgico, sobre a cirurgia bariátrica. Esperamos contar com o senhor outras vezes e deixamos um grande abraço a todos. Obrigado.
Obrigado.